A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos, estamos a celebrar o quinto domingo da Páscoa, que este ano coincide com a memória de São Luís Maria Grignion de Montfort. E nem de propósito, porque Jesus no Evangelho se apresenta como a cepa e nós devemos ser os ramos, porque da cepa recebemos a vida e podemos assim permanecer unidos a Cristo, como os ramos unidos à cepa. E São Luís Maria Grignion de Montfort nos propõe um meio fácil de conseguir perseverar nesta comunhão de vida com Cristo, viver em comunhão de vida com Ele, consagrar-nos a Ele. Ninguém melhor que ela viveu esta comunhão de vida com o nosso Senhor Jesus Cristo, por isso, por ela é fácil que essa comunhão de vida com Cristo aconteça. Nós estamos na missa capitular da Irmandade de São Miguel e Almas, e temos também no dia de anos o Ricardo Carvalhosa, que costuma aplicar a esta missa e que celebra hoje 40 anos. Preparemos para celebrar estes santos mistérios, pedindo a Deus perdão dos nossos pecados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Ele amado. Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, realizai sempre em nós o mistério pascal, para que, tendo sido renovados pelo santo batismo, com o auxílio da vossa proteção, demos fruto abundante e alcancemos as alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, por não acreditarem que fosse discípulo. Então Barnabé tomou-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo, no caminho, tinha visto o Senhor que lhe tinha falado e como em Damasco tinha pregado com firmeza em nome de Jesus. A partir desse dia, Saulo ficou com eles em Jerusalém e falava com firmeza no nome do Senhor. Conversava e discutia também com os helenistas, mas estes procuravam dar-lhe a morte. Ao saberem disto, os irmãos levaram-no para Cesareia e fizeram-no seguir para Tarso. Entretanto, a igreja gozava de paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e vivendo no temor do Senhor, e ia crescendo com a assistência do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da primeira epístola de São João. Meus filhos, não amemos com palavras e com a língua, mas com obras e em verdade. Deste modo saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante de Deus. Porque se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o coração não nos acusa, tenhamos confiança diante de Deus e receberemos dele tudo o que lhe pedirmos, porque cumprimos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. É este o seu mandamento, acreditar no nome de seu Filho Jesus Cristo e amar-nos uns aos outros como ele nos amou. Quem observa os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E sabemos que permanece em nós pelo Espírito que nos concedeu. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Diz o Senhor: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Quem permanece em mim dá muito fruto. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está mesmo. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que está em mim e não dá fruto, e limpa todo aquilo que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos anunciei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora como o ramo e secará. Esses ramos apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles ardem. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido. A glória de meu Pai é que deis muito fruto, então vos tornareis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós continuamos a ouvir respigos desta primeira epístola de São João, uma das epístolas católicas. Tem sido assim desde que começamos o tempo pascal e neste ciclo B do ano litúrgico será assim até ao final do tempo pascal. Este João não é o João do quarto Evangelho, já o dissemos. É outro João, mas muito enforonhado na teologia e na mundividência joânica. Reparai como na sua epístola ele também fala nesta necessidade de permanecer em Deus, permanecer em Cristo, na força do Espírito Santo. Ele, o contexto da sua epístola é um contexto polémico, porque se trata de denunciar os hereges que começavam a surgir no final do século I, nestas igrejas vizinhas de Éfeso, na Ásia Menor. Os pregnósticos que diziam que, sim senhor, permanecer em Deus, tudo bem.
Agora, permanecer em Deus não significa permanecer em Jesus, porque Jesus não é Deus. E se Jesus não é Deus, nós não temos que cumprir os seus mandamentos, concretamente o mandamento do amor. E é esta heresia bem composta que João tenta denunciar, afirmando a divindade de Cristo, naturalmente. Cristo é Deus verdadeiro e, portanto, é preciso permanecer em Cristo, e permanecendo em Cristo, permanecemos em Deus, porque Cristo é Deus, e amar os irmãos. É isto o essencial da vida cristã. E amar para o cristão não é uma declaração de amor, é uma prática de vida. É amar concretamente os irmãos, sobretudo aqueles que estão mais carecidos de ajuda. E se nós fizermos isto, se nós permanecermos neste desejo de estar em Cristo e de amar os irmãos, Nosso Senhor terá compaixão de nós, mesmo que na nossa vida, de vez em quando, possa haver algum deslize, algum pecado. Muitas vezes a nossa consciência inquieta-se, anda inquieta, e o nosso coração anda agitado, porque tantas vezes fazemos o mal que não queremos fazer e ofendemos a Deus por isso. E isso faz-nos sofrer, isso inquieta-nos. Hoje São João dá-nos esta consoladora notícia. Estai calmos, estai tranquilos. Isso pode acontecer, mas se nós formos fiéis no essencial, Deus permanecerá fiel e dá-nos o céu. Esta experiência da filiação divina que já experimentamos aqui na Terra acontecerá por toda a eternidade no céu. Vede, irmãos, como dizia, esta passagem do Evangelho confirma tudo aquilo que João, o autor sagrado da segunda leitura, nos dizia. Jesus, o ressuscitado, apresentou-se no último domingo como o bom pastor. Hoje apresenta-se como a verdadeira vide. É uma imagem que o povo de Israel conhece. Israel é a vinha de boa qualidade, que Deus transplantou do Egito para a terra prometida. E dela cuidou com todo o carinho. Simplesmente esta vinha, transplantada por Deus e cuidada por Deus, pregou uma partida. Em vez de dar bons frutos, só deu agraços. E Deus vai remediar esta situação. Vai enviar, agora já não do Egito, mas do céu, o seu próprio Filho, a cepa verdadeira. E a partir desta cepa fazer surgir uma nova vinha, uma nova videira, um novo povo, constituído por todos os batizados enxertados na cepa. Meus irmãos, mas esta enxertia que o batismo proporciona não é um dado adquirido. Os ramos enxertados na cepa, às tantas, se não são cuidados, podem secar-se, podem deixar de ser
alimentados pela seiva, apesar dos cuidados do agricultor, que é o Pai do céu. É também outra novidade de hoje, para a qual eu gostaria de chamar a vossa atenção. Muitas vezes Deus é para nós como um relojoeiro. O relojoeiro faz o relógio com todo cuidado e muito bem feito. Mas depois vende o relógio e deixa de estar ligado àquele relógio, faz outros relógios, deixa de controlar o mecanismo daquele relógio que fabricou e depois vendeu. E nós às vezes concebemos Deus assim à maneira de um relojoeiro que nos fabrica, que faz acontecer todas as coisas, cria todas as coisas, mas depois se desliga das suas criaturas. Não é assim. Nós acreditamos na divina providência, nós acreditamos neste Deus como agricultor que tudo faz para que as suas plantas deem bom fruto. Outras vezes concebemos Deus como um Deus castigador, como um Deus distante, como um Deus transcendente, que aliado da nossa vida concreta. Bonita esta imagem que hoje nos surge. Bonita a imagem de Cristo como a verdadeira vide. Bonita a imagem do Pai do céu como o agricultor que cuida de nós. E bonita também esta imagem que nos é aplicada. Somos os ramos que foram enxertados na cepa e que devem permanecer, e que devem permanecer, e que devem permanecer. Quantas vezes nós hoje não ouvimos este verbo permanecer? Permanecer enxertados na cepa para podermos dar bons frutos. E quais são, assim, os cuidados que o Pai agricultor tem em relação a nós, os ramos enxertados na cepa? Ele, com a sua palavra, trata constantemente da videira, arrancando os ramos que por qualquer circunstância secaram. Qualquer circunstância, por causa dos pecados, secaram. E nesta vinha, que é o mundo, quantos ramos não estão secos? Em nome da autonomia que o homem sente de viver, essa autonomia na sua relação com Deus, quantas vezes, de propósito, por sua livre decisão, rejeitam os cuidados do agricultor e se separam do agricultor e não se sujeitando aos cuidados do agricultor, se separam da videira. Portanto, a palavra de Deus vai limpando a vinha, a videira, dos ramos secos que estão lá e não fazem nada e não dão fruto para a glória de Deus. E ao mesmo tempo que vai limpando a vinha, vai nos limpando também a nós. Nós somos muito catequizados pelo mundo. Todos os dias nos sujeitamos aos meios de comunicação social, que são uma verdadeira catequese mundana. Deixamos de pensar à maneira de Deus e passamos a pensar à maneira do mundo, à maneira dos homens sem Deus. E por isso a palavra de Deus vai nos catequizando para nós resistirmos a essa catequese do mundo e permanecermos unidos à cepa.
Como é que o Pai do Céu cuida também de nós? Não podemos desligar esta passagem do Evangelho, do discurso da despedida de Jesus, que ocupa uma parte substancial do Evangelho de São João, do capítulo 6 de São João, em que Jesus Cristo diz: aqueles que comem a minha carne e bebem do meu sangue, isto é, aqueles que se alimentam de mim e participam do meu sacrifício, da minha entrega, esses permanecem em mim. E assim têm já a vida eterna. E depois, irmãos, Jesus Cristo, que foi para junto do que está glorioso no céu, continua presente no meio de nós, através da sua Igreja. Continua a sua própria missão. Às vezes a Igreja, na humanidade de cada um de nós, não é grande coisa, mas é a garantia de que nós temos acesso a estes meios que nos permitem permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo e permanecer na Igreja são coisas semelhantes. Paulo, porque me persegues? De facto, ele não perseguia a Igreja, não perseguia Cristo, perseguia a Igreja, mas perseguir um é perseguir outro. Permanecer em Cristo é permanecer na Igreja. Permanecer na Igreja é permanecer em Nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo percebe isso perfeitamente. Esta primeira leitura que nós escutamos leva-nos àqueles tempos posteriores, imediatamente posteriores ao martírio do primeiro mártir da Igreja, Santo Estevão. Paulo, entusiasmado com o martírio de Estevão, vai ao Sinédrio pedir credenciais para perseguir os judeu-cristãos, parece que eram em grande número na diáspora judaica de Damasco. Muitos judeus que viviam em Damasco tinham caído na heresia cristã, isto é, tinham-se tornado discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o Sinédrio queria-os apanhar como apanhou Cristo e queria-os condenar como condenou Cristo. E Paulo, nesta altura ainda Saulo, presta-se a esse papel. Ir à igreja de Damasco para trazer ao Sinédrio, ou pelo menos para denunciar ao Sinédrio, os judeus que se tinham convertido a Cristo. Mas acontece no caminho a aparição de Cristo ressuscitado a Paulo, e que o leva a dar um trambolhão na sua vida. Jesus manda-o ir ter com a comunidade cristã de Damasco para que o bispo Ananias o oriente. Não foi fácil a integração de Paulo nesta comunidade cristã de Damasco, porque todos estavam muito desconfiados em relação àquele fariseu fanático que agora aparecia como um amigo dos cristãos. Ainda aguenta lá 3 anos, mas depois toma a decisão de ir ter com a Igreja Mãe de Jerusalém, para aí conhecer os apóstolos. Ele não dispensa a Igreja. Ele percebe que se quer permanecer em Cristo, tem que permanecer na Igreja. Apesar da má experiência de Igreja que ele teve em Damasco. E agora, em Jerusalém, apesar da boa vontade deste homem bom, Barnabé, que o introduz no conhecimento dos apóstolos, o apresenta a Pedro,
Mas em Jerusalém também há muitos que desconfiam dele. E os helenistas perseguem-no, e a Igreja, a comunidade cristã, considera mais prudente levá-lo através de Cesareia para Tarso, a sua terra natal, para que ele aí faça uma cura e se livre do martírio que a toda a hora parece iminente para ele. Mas fica-nos esta lição importantíssima de Paulo, esta percepção que, por muito débil que seja a comunidade cristã em cada um dos seus membros, ela é a garantia para permanecermos em Cristo. Para ele, para Paulo e para cada um de nós. E é bonita esta maneira como São Lucas termina o relato. Entretanto, a Igreja gozava de paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e vivendo no temor do Senhor, e ia crescendo com a assistência do Espírito Santo. Meus irmãos, este Espírito Santo que São João nos diz na segunda leitura que é a garantia da permanência em Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo disse-nos hoje no Evangelho: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Sabendo que Ele não nos engana, digamos cheios de confiança: abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos os fiéis da Santa Igreja, para que permaneçam unidos a Jesus e deem frutos para a glória de Deus Pai, oremos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, a Vosso povo. Por aqueles que proclamam o Evangelho e procuram levá-lo a toda parte, para que aumente o número dos que os ouvem, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos pais cristãos e pelos seus filhos, para que creiam em Jesus e no que Ele disse, e se amem uns aos outros em verdade, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelas comunidades das irmãs contemplativas, para que louvem sem cessar o nosso Deus, e Jesus as escute e multiplique, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Todos nós que aqui reunidos em assembleia, para que a ceia do Senhor que celebramos nos recorde que sem Ele nada podemos, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pela Irmandade de São Miguel e Almas,
todos os irmãos e especialmente pelos irmãos doentes. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todas as santas almas do purgatório, que o Senhor lhes conceda eterno descanso. Oremos, Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Todos os sacerdotes, pela sua santificação, que Deus os proteja e livre de todo o mal. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Senhor nosso Deus, que conheceis a vinha que nós somos e cuidais dela como bom agricultor, fazei-nos permanecer unidos a Cristo e produzir muitos frutos em seu nome, Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. O Cordeiro que foi imolado é digno de receber a honra e a Sois digno, Senhor nosso Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebam, Senhor, pelas mãos este sacrifício, para a glória do Senhor, do nosso bem e da nossa caridade. Senhor nosso Deus, que pela admirável permuta de dons neste sacrifício, nos fazeis participar na comunhão convosco único e sumo bem, concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, demos testemunho dela na prática das boas obras. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Está no meio. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever, é a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste templo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos e, entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se Ele mesmo o sacerdote, o autor e o cordeiro, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosanna nas alturas, Hosanna nas
verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Nós vos oferecemos o pão da vida e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Patriarca Rui e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, José Lopes Madeira e Josefina de Jesus Antunes, Teresa Margarida Medina, no 30º dia do seu falecimento, José Malheiro e Ana Rosa Alves, e de João Silva, no 30º dia do seu falecimento, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, Senhor, que nos associamos às intenções das irmãs e dos irmãos da Irmandade de São Miguel de Almas, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos São Luís Maria Grignon de Montfort e São Pedro Claver, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos, irmãos, na paz e no amor de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciastes nestes divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Na próxima quarta-feira, é o dia 1 de maio, é feriado e é também a memória de São José Operário. Nós teremos aqui a missa às 5 horas, a missa mais solenizada em honra de São José Operário. No próximo sábado, a partir das 2h30, temos as devoções do primeiro sábado, com os heraldos do Evangelho, que culminam com a celebração da missa reparadora, às 17 horas. E às 18 horas, na Igreja do Sacramento, temos a missa capitular da Real Irmandade do Santíssimo Sacramento. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, irmãos, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.